O filme que inspirou a criação de dois dos personagens mais conhecidos dos videogames. A subversão de roteiro que te fez acreditar no herói errado até hoje. E vai ou não vai ter remake essa bagaça? Se ajeita aí onde você tá, pega o seu biscoito da sorte e as suas costeletas de porco, que hoje é dia da gente falar de Os Aventureiros do Bairro Proibido. Mas antes da gente começar, lembre-se... Jack Burton fora disso! Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo. Captura! Alguém colocou Indiana Jones, Kung Fu, misticismo chinês, comédia pastelão e o Kurt Russell no liquidificador, bateu bem, e o que saiu disso foi Os Aventureiros do Bairro Proibido, lançado em 1986. Um daqueles filmes que você assistia na televisão sem entender direito o que estava rolando, mas não conseguia tirar os olhos da tela. Fica comigo até o final, porque além do resumo completo, eu vou te contar o quanto a primeira versão do roteiro era diferente do que foi para as telas e o que a gente sabe de forma oficial sobre uma continuação ou remake. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi dirigido pelo John Carpenter, o mesmo cara por trás de Halloween, O Enigma de Outro Mundo e Fuga de Nova York. No roteiro original, a trama se passava em 1880 e era num estilo de faroeste com mística chinesa. O Jack Burton não foi pensado originalmente como um caminhoneiro convencido, era para ele ter sido um cowboy. Vários diretores recusaram o convite para participar do filme em função justamente dessa versão do roteiro, inclusive o próprio John Carpenter. O estúdio contratou então o W.D. Richer para transformar aquele faroeste numa comédia moderna de Kung Fu, trocando o cavalo pelo caminhão, mas mantendo alguns elementos interessantes, como a parte sobrenatural da história. E aí sim, o John Carpenter embarcou no projeto. Até alguns resquícios da versão cowboy do Jack ficaram nessa mudança temporal. Ele fala como se estivesse num salão, tá sempre com uma panca de durão e tenta soltar uma frase de efeito atrás da outra. O John Carpenter fez isso de forma intencional, orientando que o Kurt Russell interpretasse o personagem como um tipo de versão exagerada e fanfarrona do John Wayne. O Jack faz a pose do herói clássico americano. Ele é o cara branco inserido numa cultura diferente, recebe mais atenção e tempo de tela e assume a postura do personagem durão e descolado. Mas na prática, o Jack é o cara que não sabe lutar. Ele não consegue usar uma arma direito, é todo atrapalhado e quase sempre quando tenta ajudar, acaba fazendo alguma besteira. Esse padrão do herói americano durão estava tão estabelecido para o público nos anos 80 que muita gente pensou e ainda pensa que o Jack Burton é o astro do filme, quando na verdade ele é praticamente o alívio cômico, o ajudante carismático e atrapalhado do Wang Chi. E essa subversão foi tão sutil que muita gente nem se ligou. Com medo que o público fosse rejeitar que o americano é só um sidekick, o estúdio interviu pedindo a inclusão da sequência inicial em que o Egg Shen frisa para o público a coragem do Jack Burton na história. A história começa com Egg Shen, aparentemente um simples senhorzinho chinês que dirige um ônibus turístico, sendo interrogado por um advogado. Eles estão levantando os fatos sobre alguma coisa muito estranha que aconteceu na noite anterior. Uma explosão gigante destruiu parte da Chinatown, e as autoridades querem saber onde é que está o Jack Burton. O Sr. Chen garante que o Jack é um homem muito corajoso e ordena que o advogado deixe o Jack Burton fora disso. O advogado pede para o Sr. Chen deixar de onda com essa papagaiada de criaturas sobrenaturais, feiticeiros e magia chinesa, e isso automaticamente puxa o interesse do público para mostrar que a proposta do filme tem alguma coisa diferente da maioria. O Jack é um caminhoneiro que atravessa as estradas americanas falando sozinho pelo rádio no seu Expresso das Costeletas. Depois de entregar uma carga de porcos em Chinatown, o Jack participa de uma noite de jogos com alguns conhecidos. Ele acaba ganhando uma boa grana, inclusive do Wang Chi, o seu amigo de longa data. Inconformado com a derrota, o Wang propõe uma última aposta, o dobro ou nada. Ele diz que consegue cortar uma garrafa ao meio usando uma faca. Não querendo contrariar o seu amigo, o Jack acaba aceitando. O Wang desce a lenha e a garrafa salta, e o Jack consegue se proteger usando seus famosos reflexos, ganhando assim a aposta. Como o Wang não tem o dinheiro para pagar a dívida, o Jack vai grudar nele que nem carrapato até receber. E assim ele acompanha o amigo até o aeroporto para pegar uma pessoa, a noiva do Wang, que está chegando da China. Chegando lá, o Jack bate o olho numa loira que faz o radiador do seu coração ferver, a Gracie Law, interpretado aqui pela grande Kim Cattrall.
A Gracie é uma advogada inteligente, determinada e não dá a menor pelota para as cantadas do Jack. Enquanto Wang espera pela sua noiva Miao Wen, uma gangue conhecida como Senhores da Morte aparece no aeroporto. Eles queriam sequestrar uma amiga da Gracie, mas acabam pegando a Miao Wen por engano. Desesperado, Wang dispara atrás dos caras. Nessa hora, o Jack podia simplesmente vazar. Só que o Jack Burton nunca perderia a oportunidade de entrar numa situação que ele claramente não entende e que tem altas chances de dar ruim. Os dois seguem os sequestradores até a Chinatown de São Francisco e é nesse momento que o filme começa a mostrar como que a banda toca. No meio da rua, o Jack e o Wang presenciam uma batalha entre duas organizações rivais, os Shang Tsung e os Wing Kong. Faca voando, bordoada pra tudo que é lado, bala comendo solta e um bando de gente pulando pra cima e pra baixo. É então que surgem três figuras misteriosas no lugar, e fica bem claro que esses caras não são normais quando um dos malucos já chega descendo por um raio. O Jack entra em pânico e tenta vazar acelerando o caminhão e acaba atropelando uma figura misteriosa, o David Lopan, o vilão principal do filme. E aqui a gente forma aquela dupla de personagens famosos dos videogames que eu falei lá no início do vídeo. Os Três Temporais e o Lopan serviram de inspiração direta para a criação do Raiden e do Shang Tsung. Jack olha para frente esperando encontrar alguém caído no chão, mas o Lopan continua de pé e sem nenhum arranhão. Ele dispara uma energia luminosa pelos olhos e o Jack e o Wang precisam dar o fora dali o mais rápido possível. Jack e Wang vão para o restaurante da família do Wang e contam o que aconteceu. Eles descobrem que a Miao Wen foi levada e vendida para um bordel chamado White Tiger. O Jack se disfarça de cliente e vai até a tal casa de tolerância para tentar resgatar a Miao Wen. Mas quando ele chega lá, antes que ele consiga fazer qualquer coisa realmente útil, os Três Temporais invadem o lugar e sequestram a Miao Wen de novo. A garota é levada para o Lopan e o Wang e o Jack partem para a base de operação do vilão para tentar resgatar ela. É então que a gente conhece melhor o Sr. Egg Shen, o motorista de ônibus turístico que também entende de magia, feitiços e forças sobrenaturais. E ele explica melhor para o público quem é o Lopan e por que ele mandou sequestrar a Miao Wen. O lance é que o Lopan é um sujeito que foi amaldiçoado vários séculos atrás. Essa maldição faz com que ele não tenha um corpo de verdade e ele precisa se casar com uma mulher chinesa de olhos verdes para poder quebrar essa maldição. Depois disso, ele precisa sacrificar a garota para satisfazer a entidade responsável pela sua maldição. E a Miao Wen tem exatamente os olhos verdes de que ele precisa tanto. A gente também descobre que o vilão tem duas formas. A primeira foi a que a gente viu quando o Jack passou com um caminhão por cima dele. Um homem alto, esguio e com poderes mágicos. A outra é só a capa da gaita, extremamente velho, debilitado e preso a uma cadeira de rodas. Jack e Wang entram num elevador que só vai para baixo e acabam caindo num poço cheio de esqueletos e percebem que debaixo da Chinatown tem um mundo subterrâneo com prisões, túneis, templos e criaturas. Eles são capturados pelos Três Temporais e levados até o Lopan. O Jack, mesmo amarrado e rendido, continua com a sua boca de sacola. Não porque ele tem um grande plano, só porque ele é um aloprado que não consegue ficar de boca fechada mesmo. Eles estão prestes a ir pra fita quando a Gracie, a amiga dela Margot e o Ed, que trabalham no restaurante do Wang, também entram no prédio e também são capturados. Jack e Wang conseguem escapar e libertam os amigos e várias outras pessoas que estavam presas lá embaixo, menos a Miao Wen, que o Lopan já tinha colocado no espaço reservado. É aqui que o Wang demonstra que é de fato um guerreiro habilidoso. Ele desce o sarrafo sozinho numa penca de capangas do Lopan e abre caminho para os amigos, praticamente conduzindo a operação de escapada. O grupo consegue fugir em um ônibus dirigido pelo Egg Shen, mas a Gracie acaba ficando para trás. Uma criatura enorme e peluda captura a advogada e a leva até o Lopan. E mais faceiro do que pinto no lixo, o feiticeiro vê que a Gracie também tem os olhos verdes. Agora, o Lopan tem duas possíveis noivas. Ele decide testar as duas e vê que elas são compatíveis para quebrar a maldição. Jack, Wang, o Sr. Shen e os guerreiros Shang Tsung se preparam para uma segunda invasão. O Egg Shen distribui uma poção mágica para a galera. Essa poção aumenta a confiança, os reflexos e a capacidade de luta do grupo. O grupo entra no palácio subterrâneo do Lopan, mas é observado por uma criatura flutuante coberta de olhos, tipo um beholder em miniatura. A cerimônia de casamento começa. O Lopan pretende recuperar sua forma humana, sacrificar a Gracie e socar a Jacatira com a Miao Wen. Egg Shen e os Shang Tsung atacam.
Começa então uma pancadaria generalizada com espada, arte marcial, raio, magia e pessoal voando para tudo que é lado. O Jack chega e entrega a sequência mais trapalhões do filme. Ele manda a bala pro alto e derruba metade da laje que desaba na cabeça dele, deixando o cara desacordado quase o combate todo. Enquanto isso, o Wang tá descendo a chinela em todos os guerreiros sobrenaturais. Quando o Jack finalmente acorda, a batalha já está acontecendo ao redor dele. O Wang enfrenta o Chuva e consegue vencer. O Egg Shen entra num duelo mágico contra o Lopan usando a sua magia de camponês. A Gracie é libertada. E o Jack tenta participar do que resta da luta sem atingir os seus próprios aliados. O Lopan consegue completar parte do ritual e recupera um corpo mortal. Agora ele também pode ser ferido. O Jack arremessa sua faca contra o Lopan, mas erra miseravelmente. O Lopan pega a faca e atira na direção do Jack. É aí que ele se ferra, porque o filme já mostrou como são os reflexos do Jack lá atrás. Ele consegue pegar a faca no ar dessa vez e crava ela bem na testa do Lopan. O grande feiticeiro imortal é derrotado por um caminhoneiro de regata que passou o filme inteiro mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Ao perceber que o seu mestre morreu, o trovão começa a tomar ar, tipo muito, até que ele explode. E essa cena me lembra bastante o Corra que a polícia vem aí. O Relâmpago tenta impedir a fuga do grupo, mas também é derrotado. Jack finalmente recupera o Expresso das Costeletas e todos escapam antes que o complexo subterrâneo seja destruído. Depois da aventura, os personagens se reúnem no restaurante do Wang e o Wang reencontra a Miao Yin. Jack e a Gracie continuam se provocando e ela praticamente pede para o Jack ficar, mas ele prefere pegar a estrada. Assim, Jack Burton parte sozinho, dirigindo na noite de tempestade. O que ele não percebe é que a criatura peluda que capturou a Gracie está escondida na parte traseira do caminhão. O filme termina deixando claro que essa aventura pode ter acabado, mas os problemas do Jack Burton estão só começando. Apesar de toda essa criatividade, Os Aventureiros do Bairro Proibido não foi um grande sucesso comercial. Muito pelo contrário, ele teve um orçamento de aproximadamente 25 milhões de dólares e uma arrecadação mundial que girou na casa dos 11 milhões. Portanto, financeiramente, esse resultado foi bastante ruim. Mas por que foi que isso aconteceu? Um dos principais problemas foi a campanha de divulgação do filme. Os testes de audiência, que é o que os estúdios costumam fazer antes de lançar algum filme, mostrando partes dele para um grupo de pessoas, deram um resultado mega positivo. Assim, o estúdio acreditou que nem ia precisar investir muito em marketing, o que tornou a divulgação do filme quase nula, fazendo ele chegar bastante frio nos cinemas. O filme também chegou aos cinemas norte-americanos em junho de 86, um período cercado por grandes lançamentos. A própria Fox preparava a chegada de Aliens, o Resgate, que estrearia poucas semanas depois, e ele também competiu com Curtindo a Vida Doidado, Conta Comigo e Karate Kid 2. Essa concorrência atrapalhou em muito o resultado do filme. E aí vai mais uma curiosidade. O John Carpenter estava mega cotado para dirigir O Rapto do Menino Dourado, mas preferiu dirigir Os Aventureiros do Bairro Proibido. E como ele tinha informações sobre previsão de lançamento do concorrente, ele deu uma de esperto e alertou o estúdio para antecipar o lançamento de Aventureiros. Bem malandrinho ele. Esse fracasso de bilheteria deixou John Carpenter muito ressentido com Hollywood. Depois dessa experiência, ele voltou a trabalhar com produções menores e com maior controle criativo. Mas tem males que vêm para bem. Esse fracasso, que acabou afastando o Carpenter dos grandes estúdios, ajudou também a preservar sua identidade como um dos cineastas mais autorais do cinema de gênero. Mas e a crítica? O que ela teve a dizer sobre esse filme? Na época do lançamento, a recepção foi bastante dividida. Os primeiros 30 minutos agradaram boa parte, porque eram rápidos, visualmente impressionantes e cheios de aventura. Mas a partir daí, a crítica começava a apontar que o filme estava repetindo situações e que os efeitos acabavam ocupando o espaço que devia ser dado aos personagens. E, sinceramente, dá para entender parte dessas reclamações. Hoje, no agregador Rotten Tomatoes, o filme tem 64% de aprovação da crítica especializada e 82% de aprovação do público geral. Desde 2015, Hollywood já colocou Os Aventureiros do Bairro Proibido de volta nas manchetes algumas vezes. Nas mais recentes, em 2015, anunciaram um remake com o Dwayne Johnson, que garantiu que o projeto aconteceria. Em 2018, transformaram o remake numa continuação
mantendo Dwayne Johnson e a sua produtora no projeto. Em 2021, os produtores reafirmaram que ainda estavam tentando tirar o projeto do papel, lidando com problemas de direitos sobre a continuação e tudo mais. E em meados de 2024, o Kurt Russell disse que estaria disposto a voltar ao papel do Jack se tivesse um bom roteiro e o Carpenter de novo na direção. Mas mais de 10 anos depois do primeiro anúncio, o filme continua sem diretor, sem data e sem previsão de começar a ser rodado. Então a resposta para a pergunta de remake ou continuação é: pode ser. Mas eu acredito que é mais pro sim do que pro não, porque ultimamente temos visto vários projetos que nasceram nos anos 80 ganhando uma nova chance. A gente já viu isso faz bem pouco tempo com Caça-Fantasmas e com Top Gun, e recentemente eles anunciaram uma continuação de Gremlins, de Fuga de Nova York e de A História Sem Fim. Então a balança realmente está pesando mais pro sim do que pro não. Você gostaria de ver uma continuação ou um remake desse filme? Ou você prefere que não metam a mão nele para não estragar? Comenta aí embaixo. E para você que chegou até aqui, vamos para mais algumas curiosidades. O Carpenter não só dirigiu e participou da composição da trilha sonora do filme, ele também escreveu e cantou a música tema como integrante da banda fictícia The Cup The Views. Os outros integrantes eram amigos do Carpenter desde a universidade, e mais, um deles, o Nick Castle, foi um dos intérpretes do Michael Myers no Halloween original. Na sequência em que o Jack e o Wang são quase atropelados lá no começo do filme, quando aquela gangue rapta a Mia Win, o Carpenter filmou a cena de trás para frente para proteger os atores. Eles fizeram a ação ao contrário e o material foi invertido na montagem. Para mim, a sacada da subversão de papéis com o Jack foi um dos melhores toques do Carpenter nessa obra. E na época isso foi tão inesperado que você realmente tinha que parar para poder entender que era isso que estava acontecendo. E aí começavam a surgir as evidências que o Wang Shi é o verdadeiro herói. É a noiva dele que foi sequestrada, o que dá para ele então a motivação emocional. Ele é o personagem que realmente conhece as artes marciais e o universo místico que envolve a Chinatown. Ele enfrenta os guerreiros mais perigosos e inclusive derrota o Chuva durante o confronto final. O Jack é o amigo que entrou na história porque queria receber uma dívida e recuperar o seu caminhão, mas ele acredita que tudo gira em volta dele. Ele chega fazendo discurso, tenta liderar pessoas que conhecem um terreno bem melhor do que ele, puxa a arma na hora errada, derruba o teto na própria cabeça e mesmo assim ele continua mantendo aquela panca de quem tem tudo sob controle. Essa é a inversão genial. Na maioria dos filmes de Hollywood, o personagem branco quase sempre que entra numa cultura diferente que não conhece, aprende de um jeito acelerado as habilidades locais e se torna mais mestre do que os caras que viveram a vida toda fazendo o que ele aprendeu em poucos dias. Aqui acontece o contrário. O Jack nunca domina aquele universo. Ele escapa várias vezes de virar presunto graças ao Wang, ao Egg Shin, a Grace e ao Shang Tsung. O mérito do Jack não está em ele ser o mais habilidoso, mas em continuar avançando, mesmo sem entender lhufas do que está acontecendo. E quando finalmente surge a oportunidade, o filme traz no final o que mostrou lá no começo, os reflexos ninjas do personagem. Ele não conseguiu pegar a faca do Lopan de graça. O filme já tinha mostrado pra gente que esse cara tinha realmente ótimos reflexos. A interpretação do Kurt Russell foi muito massa para esse personagem. Ele nunca demonstra que o Jack tem consciência de quão ridículo ele é. O que eu não gostei muito nesse filme foi a parte da maldição do Lopan. As regras dela ficam muito em aberto. O que ele fez para ser amaldiçoado? Como que ele não tem um corpo físico, mas tem duas formas? A do velhinho e a do cara alto pra caramba. No fim, esse filme me parece muito uma história absurda contada de madrugada sobre fantasmas, monstros e guerreiros mágicos escondidos debaixo de uma grande cidade. É um desenho animado com atores. E talvez ele tenha fracassado justamente por estar muito à frente do seu tempo. Hoje o público já é bem mais acostumado com filmes que misturam os gêneros, brincam com arquétipos e apresentam heróis imperfeitos, mas em 86 não era assim. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda que o Wang é o verdadeiro herói da história? E para eu saber que você chegou comigo até aqui o final, escreve nos comentários. Deixe Jack Burton fora disso. Assim eu vou saber que você também sobreviveu aos perigos do Bairro Proibido. Os Aventureiros do Bairro Proibido podem não ter conquistado os cinemas em 86, mas conquistou algo talvez ainda mais importante. Uma audiência que continua descobrindo, revendo e indicando o filme mesmo décadas depois.
E se você gostou do vídeo de hoje e quer ver mais materiais para desbloquear suas memórias dos anos 80 e filmes que marcaram época, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Também considere se inscrever no canal. Para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença para continuar te trazendo mais vídeos. Captura!